4 times subiram para a Série A, 4 times desceram para a Série C. Vamos falar dos estádios da Série B? Ou no caso dos estádios que não estarão na Série B de 2026? Mas eu acho que são 8 times, né? 4 subiram, 4 desceram. Eu acho que cabe uma camiseta, né? Então vamos de Chapecoense para não causar ciúmes, confusão e etc. Porque temos 2 rivais que subiram juntos. Temos 2 times de Curitiba subindo juntos. Então, para não causar ciúmes, confusão e etc., vamos de Chapecoense. E já vamos começar com um destes 2 times que eu falei, que é o Estádio Major Antônio Couto Pereira. O estádio do Curitiba, fica no Alto da Glória, em Curitiba. É um estádio, o modelo dele. Tem capacidade para 40.502 pessoas, perde para a Arena da Baixada, do Atlético, mas ganha da Vila Capanema, do Paraná Clube. Foi construído em 1972, seu proprietário é o Curitiba, e como podemos ver aqui, a imagem do gramado é muito nítida, né? Dá para ver que é uma Bermuda Celebration, não tem a menor dúvida disso. Então, aí a outra imagem ali é quando o Grêmio jogou, depois da tragédia do ano passado, o Grêmio ficou sem casa e acabou jogando no Couto. E temos a Bermuda Celebration, temos aqui os 2 vasinhos delas, é um na terra e um na areia. Dá para ver aqui a presença radicular muito forte. E é uma grama com um fechamento lateral muito intenso. Essa daqui ela não está tão fechada quanto essa, porque vocês sabem, né? Essa daqui ela foi plantada depois dessa. Mas como eu acho que esse vídeo vai trazer bastante gente nova, então bastante gente não vai saber deste pequeno detalhe. Vamos lá para o próximo. Temos a Arena da Baixada do Clube Atlético Paranaense, o estádio que se chamava Joaquim Américo Guimarães e hoje chama Mário Celso Petralha. É o nome do presidente do Atlético, sim, ele ainda está vivo, mas o nome do estádio é o nome dele. Fica no bairro do Água Verde, é um dos bairros da cidade de Curitiba, é um bairro mais central de Curitiba. Temos o proprietário, o Clube Atlético Paranaense, a capacidade é um pouco maior do que a do Couto, de 42.372 pessoas. A grama não é uma grama natural, vocês podem ver ela aqui, é uma grama sintética, monofilamento, com um enchimento misto, é um enchimento natural. É um enchimento que, inclusive, eu vou pegar para vocês verem. Acabei não planejando isso, mas vamos lá. O Atlético adotou o gramado sintético por alguns motivos. O principal, quem já foi para Curitiba sabe como é que é. É isso daqui, no caso, a grama, e o enchimento é isso daqui, que é um misto de fibra de coco, cortiça e borracha SBR. Léo, é a mesma borracha que usa no Society, sim. Por que a grama da Arena da Baixada é sintética? Por questões climáticas, em primeiro lugar. Quem já foi para Curitiba, deixa aqui nos comentários. É uma cidade fria, úmida, e a gente está falando de um dos bairros mais baixos de Curitiba, está no baixo do Água Verde. As arquibancadas são muito fechadas, o formato arena já ajuda a dar uma prejudicada no gramado. E ainda mais por causa do efeito caldeirão, o teto aqui está aberto, mas o teto é retrátil e ele fica a maior parte do ano fechado. Então, no caso do Atlético, foi mais por questões de arquitetura e de zoneamento do que por questões futebolísticas ou questões de show propriamente dito, até porque tem poucos shows na Baixada. O Couto até recebe um pouco mais de shows. Léo, por que o Couto tem grama natural se os dois estão na mesma cidade? Por questão de luz, o teto é muito fechado. Na Baixada não pega tanta luz, inclusive
Outro detalhe, a Arena da Baixada foi construída em 76, passou por reformulações a partir de 95, e este formato novo veio por causa da Copa do Mundo de 2014, o Atlético recebeu, e naquela época era grama natural e era, que foi 419, se eu não estou enganado. Opa, por que não passou? Passou agora. Vamos lá, Chapecoense. Temos a Arena Condá. A Arena Condá não pertence à Chapecoense, ela pertence ao governo. Ela é um estádio público e fica em Chapecó, no extremo oeste de Santa Catarina. Tem capacidade para 20.089 pessoas. Ela adotava uma grama natural até este ano. Esse ano a Chape adotou um sistema de grama sintética que, assim como o do Atlético, é grama monofilamento, porém o enchimento é de cortiça granulada, que no caso são umas bolinhas assim de cortiça que ficam no meio da grama e elas substituem a borrachinha. Torna o gramado muito mais próximo de um gramado natural. Léo, entre o do Atlético e o da Chape, qual que é melhor? Eu não gosto de usar a cortiça sozinha, na verdade eu não gosto de usar um tipo só de enchimento. Eu prefiro misturar com um pouco de fibra de coco, deixa um pouco mais natural. Mas é um gramado que se aproxima muito do campo natural. E também é um estádio antigo, inclusive tem quase a idade do Chapecoense, a Chapecoense é de 1973, o estádio é de 76, e é isso. Temos o próximo estádio, o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, que foi reformado recentemente também, em 2023. Tem a mesma bermuda do Couto Pereira, que é a Bermuda Celebration, plantada na areia, da mesma forma. É uma grama que não é a grama dessa imagem. Essa aqui está parecendo uma Tifo 419, mas foi adotada a Celebration na última reforma. É a grama com fechamento mais agressivo do mercado, é uma grama que, né, é uma das mais modernas. Tem gramas que vieram depois dela, mas ela veio depois da Tifui. Capacidade para 50.000 pessoas. E quem manda seus jogos lá é o Remo e, de vez em quando, o Paysandu. Agora, acabou o G4, vamos para o Z4. Começando com o estádio da Ferrinha, estádio da Ferroviária. O Olivério Bazani Filho, mais conhecido como Fonte Luminosa, né? Todo mundo conhece como Fonte Luminosa. Ela tem uma grama Chief Gran, que é a mesma grama do Beira-Rio pós-enchente. Também é uma grama muito boa, é uma grama que não perde nada, nem para Celebration, nem para Tifoi. Tem capacidade para 20.000 pessoas, a Ferroviária está descendo para a Série C, mas o time feminino da Ferroviária está sempre nas cabeças dos campeonatos. E, bom, é uma pena que o masculino esteja tão para trás assim. E eu espero que continuem investimentos nesse estádio, porque é um estádio muito bonito, muito moderno, com um campo excelente, tá disparado um dos melhores gramados da Série B e também do Campeonato Feminino. Próximo estádio, a Arena Amazônia, foi construído também para a Copa do Mundo. Na verdade já existia um estádio lá, mas ele era muito menor. E, bom, não tinham times disputando grandes campeonatos, inclusive o Amazonas também não costuma encher muito esse estádio, para 44.000 pessoas. Também é uma Chief Gran e foi construído também para a Copa do Mundo. E vamos lá. Mais um estádio do Volta Redonda. Este sim é com o Tifoi 419, um estádio também para 20.255 pessoas. A média está saindo aí nos 20.000, né? Essa aqui é a bermuda Tifoi 419. Ela é a mãe da bermuda Celebration. Também tem raízes muito fortes. Ela é uma grama que ela tem um crescimento maior em altura do que em lateralidade em relação à Celebration. Léo, isso é bom ou isso é ruim? Depende muito do seu objetivo.
Em compensação, a Tifo 419 é uma grama que ela tolera solos mais pobres, ela não necessita tanto de cuidado quanto a Celebration. A Celebration exige mais remoção de palha ou de fat e corte lateral, e corte vertical, aliás, enquanto a Tifway não, ela também não exige tanto adubação. Então, depende muito do seu objetivo. E no caso do Volta Redonda, no Rio de Janeiro, adotou a Tifway 419, construção por volta dos anos 50, o estádio Raulino de Oliveira. Também tem um gramado muito bom, né? E um gramado que exige menos cuidado do que os outros. Temos aqui o estádio Curuzu, inclusive eu esqueci, aqui saiu errado. O resto não, mas aqui saiu errado. O Curuzu é o estádio do Paysandu. E o Paysandu mandou os jogos no Curuzu, mas também manda alguns jogos no Mangueirão. A grama é uma Bermuda Celebration. Deixa eu pegar ela aqui de volta. A Celebration apareceu bastante. É um estádio de 1914. Lógico que ele passou por reformas durante todo esse tempo, inclusive no gramado. E tivemos também 2 paranaenses subindo e tivemos 2 times do Pará em situações opostas. No caso, o Paysandu caindo para a Série D, para a Série C, e o Remo subindo de volta para a Série A. É isso. Aqui uma foto no gramado também. E pelo vídeo de hoje é isso. Deixa eu voltar para cá. É isso pelo vídeo de hoje. Em breve terão mais vídeos nesse formato, mostrando os estádios, falando um pouco mais sobre eles. Um beijo do seu Overboy favorito. E é isso. Comenta aqui qual foi o seu estádio favorito, suas dúvidas, seus comentários. E até o próximo vídeo.